Bom, vamos lá, é o seguinte, é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo aqui, eu já tô meio puto, pra falar bem a verdade, porque eu tava tentando gravar o vídeo lendo algumas coisas, né, de um roteiro ali mais ou menos que eu fiz. Só que daí eu fui ver a gravação e ficou uma merda, tipo, ficou muito, muito ruim, porque eu tava falando gaguejando, em vários momentos eu tava fazendo várias pausas, realmente ficou horrível, eu não gostei, eu simplesmente apaguei os 3 vídeos que eu gravei. E agora eu vou gravar esse aqui 100% da minha cabeça, porque eu acho que fica muito melhor, né? É, Até porque a ideia do canal, né, é eu fazer vídeos aqui sem roteiro e sem edição, no máximo tipo, 1 ou 2 cortes, né? Só que o problema é que do jeito que eu gravei, do jeito que tava, eu teria que ter feito um monte de corte. Enfim, eu não vou me estender muito aqui e hoje eu quero falar um pouco sobre ansiedade, porque é algo que tem sido um assunto meio recorrente na minha vida por conta de algumas coisas que eu passei nos últimos dias e nas últimas semanas, né, que estava acontecendo comigo. Porque é o seguinte, a ansiedade todo mundo sabe que é uma merda, ela fode a sua cabeça, ela fode com o seu dia a dia, destrói a sua qualidade de vida, todo mundo sabe que é a ansiedade. E em termos comuns ali, mais ou menos assim, o que a gente tem como definição e conceito de ansiedade é você viver fora do presente, você não estar presente no presente, você fica vivendo na sua mente ali as suas expectativas, os seus desejos e você literalmente se desconecta da realidade, né? Basicamente é isso. Você fica naquela construção mental ali o tempo inteiro. Você fica pensando nas coisas o tempo inteiro. Só que são, assim, normalmente coisas que não estão coerentes com a realidade. E aí você começa a fazer muita merda. Mas, antes de eu entrar no assunto principal aqui, no ponto principal desse vídeo aqui, se refere ao meu presente, eu queria falar um pouco sobre a ansiedade como um todo, a minha experiência, né? Porque ao longo dos anos, né, eu já fiz tratamento para ansiedade, há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, na verdade. Mas o que eu entendia como ansiedade era algo muito mais físico, porque eu tinha crises de ansiedade, eu tinha ansiedade generalizada, eu tinha pânico, fobia social, quando eu era mais novo, eu fiz tratamento e a minha ansiedade sempre foi algo muito físico, algo que eu sentia, sabe? Aqueles sintomas que a gente costuma falar que fazem parte, né, de quando você está tendo uma crise ansiosa, qualquer coisa do tipo, que são assim, o coração disparar, você começar a ficar com medo, você ter aquela sensação de morte iminente, você ficar desesperado, coisas muito físicas que você sente, assim, sabe? E realmente esse era o tipo de ansiedade que eu tinha, e no meu conceito, assim, pelas minhas experiências, isso meio que era eu ter ansiedade. Mas não. E aí, hoje, eu já separo a ansiedade mais ou menos em duas, tá? É claro que eu tô falando da minha experiência e da minha opinião. Tipo, eu sei que não existem dois tipos de ansiedade. Tudo é a mesma coisa. A base de toda a ansiedade é a mesma. É aquela coisa de você ficar vivendo no futuro. Você tá desconexo da realidade. Você ficar distorcendo a sua visão em relação às coisas que estão acontecendo, em relação às coisas que acontecem na sua vida, né? Mas como eu falei, a minha experiência anterior sobre ansiedade, em relação à ansiedade, era muito isso, essa coisa física. E aí, nas últimas semanas eu tava andando muito estressado, muito irritado. Eu não sabia o porquê. Eu tava muito nervoso. E eu descobri recentemente, ou melhor, eu descobri ontem, né, vendo um vídeo de um cara que eu gosto muito, que ele é um médico, que ele faz vídeos excelentes, tem uma oratória excelente, ele tem muita bagagem, muito portfólio ali de conhecimento de fato, assim, em geral. E ele fez um vídeo exatamente sobre ansiedade. E aí eu fui assistir esse vídeo, né? E eu falo para vocês que às vezes as coisas parece que é Deus, né? Eu fui assistir esse vídeo, eu assisti uma vez. Eu falei, caralho,
eu acho que encontrei o meu problema. Eu assisti 2, assisti 3, assisti 4 vezes. E eu falei, com certeza esse é o meu problema. Eu estava sofrendo de ansiedade e eu não tinha ideia, eu não fazia ideia de fato. Porque foi uma ansiedade que, assim, muito provavelmente eu já tive em outros momentos da minha vida, mas foi uma ansiedade que eu realmente não reconheci ela como ansiedade, né? Que estava fudendo as áreas da minha vida, né? E é uma ansiedade que ela é muito inconsciente, uma ansiedade muito mais mental, sabe? Ela é muito mais sutil, muito mais suave, que ela se esgueira ali e ela entra ali na sua mente e na sua vida e você começa a tomar decisões atrás de decisões erradas e aí você começa a se sentir cansado porque você está gastando energia com cenários mentais, com um pensamento distorcido em relação às coisas, porque você está vivendo lá na frente, você está vivendo um futuro que nem existe. Você não está conectado com a realidade, né? Essa ansiedade estava fazendo com que eu com que eu me desconectasse da realidade e, e vivesse em cenários hipotéticos de coisas que eu gostaria que fossem acontecer, mas que assim podem acontecer ou não. Só que o ponto é que para essas coisas acontecerem, eu tinha que estar presente, eu tinha que estar vivendo de acordo com o presente e com a realidade que eu tenho hoje, né? E a gente pode trazer alguns exemplos aqui, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de relacionamento. Quando você conhece uma pessoa nova. Quando você conhece uma pessoa nova e você conhece essa pessoa e você já começa a falar com ela e tratar ela como se você quisesse casar e ter filhos. Só que essa pessoa, você assusta ela porque a outra pessoa, ela tá tipo, uou, calma aí. A gente tá se conhecendo. Sei lá, tem um mês que a gente se conheceu, né? E aí o relacionamento vira do avesso, porque você está tratando o relacionamento, você está fazendo as coisas é, baseado na sua imaginação e na realidade que você criou, que você quer. Só que não é aquilo que está sendo apresentado no momento, né, dentro da realidade. E aí você vai assustar a pessoa, as coisas vão dar tudo errado mesmo, porque você está agindo de uma maneira completamente é, absurda. Você está agindo de uma maneira completamente irreal, assim, desconexa com o que está acontecendo de fato, com os fatos apresentados naquele momento. Com o trabalho também, a pessoa que fica ansiosa, com medo de ser demitida ou que pensando muito numa promoção, né? E às vezes essa pessoa ela é um bom funcionário, mas ela assim ela não consegue fazer o trabalho dela de forma efetiva porque ela está sempre pensando nos cenários possíveis que podem acontecer e aí ela fica vivendo naquilo e ela não consegue aproveitar o trabalho, assim, muitas das vezes se tornar melhor naquilo, se desenvolver, é, e ela gasta uma energia mental muito grande, ela se estressa, ela fica completamente maluca, né? Uma pessoa que estuda mesmo para passar em concurso, para passar numa prova, sei lá, que entrar em medicina, né? A pessoa ela fica tão preocupada, né? Ah, quando eu for médico, eu quero ser médico, e quando eu for aprovada, não sei o quê, e ela fica tão naquela coisa, no resultado, a mente dela tá tão lá na frente, no resultado em si, que ela simplesmente não consegue entender o que ela tem que fazer no momento e ser o melhor para aquele momento. E se conectar com a realidade, que é o quê? Ela precisa focar em quê? Ela precisa focar e pensar em estudar, em sentar e estudar. Mas não, o que ela faz? A mente dela tá sempre lá na frente. E ela não consegue fazer nada. E era basicamente isso que estava acontecendo comigo. E eu não tinha notado. E eu tô fazendo esse vídeo aqui também, assim, não só para desabafar, mas assim, para ajudar você que tá aí, porque muitas das vezes você já passou por isso, você tá passando. É, ou pode ser que você passe, né? O que fica mais difícil de eu te ajudar, porque, enfim, o cérebro ele não vai associar uma coisa com a outra no momento em que você chegar até aquilo, mas quando você passar pela experiência, você vai entender do que eu tô falando. Que essa ansiedade, ela vai foder com a sua vida, assim, de maneiras estratosféricas, porque você não vai conseguir
manter presente no presente. Você vai se desconectar com a realidade e a sua cabeça ela vai estar trabalhando o tempo inteiro em possíveis cenários. E é muito doido isso da ansiedade, né? Porque assim, ela pode ser, pode estar atrelada a um resultado bom ou um resultado ruim, né? A ansiedade ela pode ser assim, você esperando por algo muito ruim que pode acontecer ou você esperando por algo muito bom que pode acontecer. E é engraçado porque assim, independente do cenário seja bom ou seja ruim, a ansiedade ela vai fritar o seu cérebro, ela vai foder com você, ela vai fazer você gastar muita energia mental, você vai ficar irritado, estressado e nervoso porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer que aconteçam, porque elas não vão, porque você está vivendo e você está encarando e fazendo as coisas como se você já tivesse alcançado aquilo, e não, você tem que estar presente no processo, você tem que entender o que está acontecendo na sua vida e o que você pode fazer naquele momento. Você tem que ter intenção, sim. Você tem que ter expectativas em relação àquilo que você quer, o futuro que você busca. Mas você não pode ficar preso nele. Você não pode ficar pensando nele. Você não pode ficar fazendo as coisas com base nele. Você tem que fazer as coisas com base no que você tem que fazer agora, né? E aí a gente pode fazer até assim, para finalizar aqui, eu vou até fazer uma analogia aqui com a jornada do herói. O que seria do herói se não fosse pelo sofrimento? Se não fosse pelo processo, se não fosse pela caminhada? Se não fosse por ele ter que passar por aquele momento em que ele se isola, em que ele tem que estar presente ali dentro de um treinamento, que ele encontra um mestre ali e ele passa por um monte de coisa difícil e aquele monte de sofrimento. O que seria do herói se ele não passasse por tudo isso? É, Tipo, o que seria dele no final da história? Você acha que ele ia conseguir chegar onde ele quer? Você acha que ele teria se tornado a pessoa que ele tem que se tornar para conseguir receber ou ter aquilo na vida? Então, pensa um pouco nisso. Você tem que estar presente ali no processo. Você tem que. É importante a gente ter objetivos, é importante a gente pensar no futuro, mas, cara, o que está acontecendo agora é o que está acontecendo agora. O que vai acontecer lá na frente você não sabe. Você tem que ter intenções, mas você não sabe. Você não pode ficar agindo, falando e fazendo as coisas com base no que possivelmente vai acontecer. Então esse vídeo aqui é mais um lembrete para você se centrar dentro da sua própria mente e separar o que é real, o que está acontecendo, o que você pode fazer agora, do que são os cenários que você está criando, porque tudo isso que está dentro da sua cabeça não existe. Você tem que entender isso. Essas coisas que estão aqui dentro da sua cabeça não existem. Não faz o menor sentido você agir pensando e criando expectativas com aquilo que está aqui dentro. Porra, olha para a realidade, olha o que está acontecendo e você pensa assim, pô, o que eu posso fazer agora, o que eu posso fazer hoje? Eu tenho que estudar? Então eu vou estudar. Eu tenho que trabalhar? Eu vou trabalhar. Eu tenho que melhorar X coisas, sei lá, no meu relacionamento? Eu tenho que passar por um determinado processo antes para aprender e eu poder ter o relacionamento que eu quero? Cara, viva o presente. É só isso. Se desconecta da sua mente. E essa é uma dica que eu dou para vocês. Toma muito cuidado com a ansiedade, porque ela pode vir de maneira sorrateira e, e acabar com a sua vida. E aí o tempo vai passar, e é muito doido, porque essa ansiedade aí que eu falei, que é uma ansiedade muito mental, ela vai se instalar aí, e se você não tiver esse estalo na sua cabeça, ela vai ficar por muito tempo e vai ficar rodando ali, e o tempo vai passando, e você vai estar sempre com a mente lá no futuro, e você não vai estar conseguindo fazer o que é necessário de ser feito no presente para você alcançar aquilo. Então você, infelizmente, nunca vai alcançar aquilo. Então toma cuidado.